eu só deixava para pegar as coisas na hora de sair para montar a festa. E isso fica muito cansativo. Fica muito cansativo. Escuta o que eu tô te dizendo. Fica muito cansativo e ainda corre o risco de você se atrasar. Eu não tenho o hábito de me atrasar nas minhas decorações, porque normalmente eu saio bem cedo de casa, eu me programo para sair bem cedo mesmo, para chegar cedo, para montar tudo com tranquilidade. Mas, né, depois eu vi que tava assim, eu tava achando que tava meio que desorganizado e tudo, e que eu tava ficando com muita correria e que por algumas vezes eu cheguei a esquecer algumas coisas que eu tinha que levar e voltar pra pegar. Então, o que foi que eu fiz? Aí eu tive a ideia de fazer um checklist de itens. E aí aqui, ó, vou mostrar, tá toda amassadinha a minha folha. Mas eu vou mostrar pra vocês como é super simples esse modelinho aqui. É uma folha pra você utilizar. Isso aqui é uma folha que não precisa nem ficar guardada na tua pastinha, nos teus arquivos depois, porque isso aqui só vai te servir pro dia da montagem da festa. Mas aí o que que você pode fazer? Eu comecei, a pessoa fechou o contrato comigo e aí eu fui lá, eu faço o projeto digital. Não sei se vocês têm o hábito de fazer projeto digital, mas eu tenho esse hábito, né? Então eu faço o projeto digital, apresento para a cliente. Depois que a cliente ela bate o martelo, ela diz: não, é assim. Porque nem sempre a gente acerta de primeiro, nem sempre eu acerto de primeiro, né? Às vezes eu faço um projeto, mando para a cliente, ela olha, ela diz assim: não, Yara, mas vamos mudar essas mesas, ou então vamos mudar as cores desse arco de balões, vamos mudar algum detalhezinho que a cliente ela vai pedindo para eu fazer as alterações, e eu vou fazendo no projeto digital, vou enviando para ela, ela vai analisando, até chegar aquele ponto que ela diz assim, bate o martelo e diz: pronto, agora tá perfeito, é assim que eu quero a minha decoração. E aí nesse momento, aí eu começo a fazer o meu checklist, certo? Para que a festa ela fique desse jeito aqui, o que é que eu vou precisar? E aí eu coloco tudo. Yara, o que é tudo? Bota assim, painel? Não. Eu boto estrutura de painel. O que eu vou precisar para fixar esse painel? Depende do tipo de painel, né? Uma das coisas que eu vou até falar com vocês um pouquinho mais tarde. O que eu vou precisar para fixar esse painel? Se já tá a roupinha veste fácil, eu já coloquei o blackout ou não, porque normalmente eu faço, né, o blackout e tudo e coloco nos meus painéis, que é o fundo falso do painel. E aí, tudo eu vou e eu coloco aqui no meu checklist. Se vocês prestarem atenção aqui nos dois primeiros itens aqui, ó, tá mais aqui em cima por causa dos comentários. Painel pink, ó, o primeiro painel pink e o segundo estrutura do painel, certo? E o terceiro é itens do painel. Por quê? Olha só, eu tinha o painel pink, que era o tecido rosa pink, a estrutura de painel, que pra Neon Party da Yara, eu montei a estrutura de painel de cano PVC. Então, todos os canos PVC, fiz aqui a montagem, coloquei um dia, 2 dias antes da festa, peguei o painel, abri ele, limpei o chão, né, pra não sujar o painel, abri o painel no chão e fui montando os canos em cima, que era pra ver o tamanho que eu ia precisar, pra englobar ali todinho. Então, eu gosto de fazer isso também antes. Depois eu vou até filmar isso pra vocês e colocar no YouTube, né, da forma gravada. Então, a estrutura do painel e os itens do painel, porque foi um painel criativo. Então, eu fiz uma moldura com fita de cetim branca pra, na parte de dentro, colocar o nome Yara recortado, certo? Fiz o nome de papel e ficou super lindo. Quem viu o stories já viu as fotos, mas quem não viu o stories, depois eu vou postar essas fotos, tá? Então fiz nome Yara e tinha uns recortes também de umas folhagens verdinhas de papel e umas flores que ficou nesses dois cantos assim do painel, certo? Então esses são os itens do painel que eu coloquei aqui no meu checklist. E por que é importante eu fazer isso aqui? Porque às vezes na correria, se eu tivesse deixado para encher o carro no dia da montagem da festa, então eu vou pegando o que tá ali na minha frente. E aí podia ocorrer, né, de eu esquecer alguma dessas coisas,
Sabe, às vezes você tá numa correria tão grande que você pega ali o que tá na sua frente e acaba esquecendo algum detalhe. Então tu imagina, se eu vou, essa pulpária da Yara eu montei em uma outra cidade. A, deixa eu ver se eu me lembro aqui, eu botei no Maps, mas era quase 20 quilômetros. Não era 20 quilômetros, mas era quase 20 quilômetros daqui da empresa. Então tu tem noção do que é eu esquecer alguma coisa, ter que voltar aqui pra pegar, pra poder ir pra lá pra continuar a montagem. O que a gente gasta de gasolina, bota aí a gasolina, pra rodar 40 quilômetros a mais, porque é 20, quase 20 de vida, né? E quase 20 pra voltar pra lá. Então, então o checklist ele me ajuda muito nisso, certo? Muito, muito, muito mesmo.